Objetivos grandes não cabem em mentes pequenas. Não há hipótese alguma de você conceber algo grande se você tem uma mentalidade pequena. Mas antes disso, já segue esse canal para você construir uma mentalidade de um campeão. É como você pensar em uma mentalidade expansiva para uma mentalidade limitada. Eu amo falar sobre esse assunto para você principalmente que passa e vive várias experiências de crises, de dificuldades, de problemas, de incertezas. E se tem uma coisa que eu amo falar é sobre isso. Todos nós precisamos trilhar um caminho e esse caminho quase sempre são caminhos de percalços, de dificuldades, de problemas. A gente sempre vai encontrar uma pedra no nosso caminho. E é muito interessante que eu me lembro que enquanto criança eu jogava descalço no campinho de terra que tinha lá no bairro onde eu nasci. E eu tinha que superar essas dificuldades. Por quê? Porque eu precisava me divertir jogando futebol. Eu jogava descalço e estava tudo bem, o pé machucava, tudo, mas eu não importava muito com isso. Porque eu entendia que se eu estivesse treinando as minhas habilidades em um terreno não muito apropriado para essa prática, eu estaria à frente dos demais. Por quê? Porque quando você está sendo treinado em um terreno que é irregular e tem as suas dificuldades, tem os seus percalços no meio do caminho, você aprende desde já a superar essas dificuldades. A mente, ela é um produto que nós criamos, exatamente isso. O que eu crio na minha mente? Eu crio o sonho ou o melhor cenário da minha vida. Eu tenho certeza que você vive debaixo de muito medo, de muita insegurança. Eu sei que você fica criando cenários de caos para sua vida. Eu sei que você fica imaginando que só você dá errado, não é verdade? Você precisa entender o seguinte, e eu posso falar para você sem sombra de dúvida, sem medo de errar. Todos que sonham grande precisaram expandir a sua mentalidade. Por quê? Porque se você cresceu num bairro simples, numa comunidade, se você passou por dificuldades assim como eu, você foi treinado a pensar que este era o seu fim, que este cenário era o cenário onde você iria nascer, se desenvolver e iria morrer, não é verdade? Porque assim é como nós somos treinados quando nascemos em bairros assim simples e humildes. Mas se você em algum momento da sua vida entendeu ou teve acesso a pessoas que falaram assim, olha, a minha infância foi dura, não foi fácil, cresci num bairro simples, os meus pais não tinham dinheiro e condições para me dar uma vida melhor, mas em um determinado momento eu vi alguém falando sobre superar os limites da mente. Que seria, é óbvio, aquilo que nós criamos. Talvez você está criando um monstro na sua mente. Qual é o principal erro que nós cometemos? É que quando nós mandamos essa informação para a nossa mente, nós limitamos ela. E uma coisa que eu sempre vou falar é que se eu penso que eu posso ou eu penso que eu não posso, eu estou 100% correto. Se você que está me assistindo agora e você sabe como eu me desenvolvi como pessoa, como eu desenvolvi essa mentalidade de um herói, de um campeão, de um cara tenaz, de um cara resiliente, daquele cara que superou todos os desafios da sua infância, todos os percalços no meio do caminho, não tendo condições nenhuma, vivendo como básico, como simples, o cara que passou fome, o cara que passou por diversos problemas na vida, tinha tudo para estar falando para vocês assim, eu dei errado na vida, eu decidi mudar esse cenário na minha mente. Quando eu descobri que através do talento que eu tive acesso, que era de encantar as pessoas com os pés, eu falei assim, bom, eu posso explorar esse mundo de oportunidades que eu tenho diante de mim. Como eu vou fazer isso? Bom, eu preciso começar a treinar a minha mente e a pensar e criar o melhor cenário possível. Porque eu já tive a experiência do cenário limitado, do cenário do caos, do cenário do pouquinho, do cenário que era aquilo que eu tinha para aquele momento. Treinar a sua mente é você entender que a mente também é o cérebro, ele é um músculo. Então todo pensamento gerado, ele vem para o cérebro e o cérebro ele absorve tudo isso daí. Quando o cérebro absorve tudo isso daí, ele reverbera por todo o seu corpo, porque você está treinando ele. Então, se você levantou um dia e esse dia talvez você não levantou muito bem, você vai falar assim, poxa vida, hoje não vai ser um bom dia.
Por quê? Você não tem explicação. Simplesmente um pensamento, uma sensação está condicionando o seu dia. Posso te dar uma chave aqui ou uma dica? Muda o pensamento. Ricardo, eu consigo evitar os pensamentos? Não, eu não consigo evitar. Você não consegue evitar e nem eu consigo evitar os pensamentos. O que nós conseguimos? Substituir esses pensamentos. Paulo vai falar lá em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu tenho que ser uma pessoa inconformada com algumas situações. Você precisa ser uma pessoa inconformada em estar provando só do mínimo, só do pouquinho, aquela gotinha diária. E você pode expandir isso, você pode mudar isso. E através desse pensamento, você pode provar o melhor que o mundo tem para te oferecer. Sim, e eu posso falar isso para você. O mundo tem muitas coisas boas. E se você realmente quer viver o melhor, comer o melhor dessa terra e provar do melhor que este mundo produz, você vai precisar mudar a sua mentalidade. Por quê? Porque grandes conquistas exigem uma mentalidade ampla. Se você for observar, quando eu entro dentro do meu museu, quando eu começo a olhar todas as conquistas que eu tenho aqui, eu sempre vou me lembrar do menininho oprimido que eu era lá na minha infância. Do menino que foi tendo uma mentalidade fechada e limitada, porque aquele cenário mostrava para mim que era tudo que eu poderia conquistar. Quando eu acordava de manhã, era sempre as mesmas coisas. Ia para a escola, voltava para casa e passava o dia todo no bairro, ou jogando bola, ouvindo os meus amigos, compartilhando com eles as experiências, dividindo sonhos com eles, falando assim, poxa, um dia eu vou estar jogando na televisão e vocês vão estar me vendo fazendo gozo e vibrando e comemorando, e os caras davam risada. Muitos deles falavam assim, é isso mesmo, você vai chegar lá. Mas tinha um outro grupo que falava para mim assim, não, esse sonho é muito distante, cara, não é possível. Será possível que alguém vai sair daqui desse bairro? Quem é que vai enxergar você aqui dentro desse bairro? Né? E aí eu sempre pensei, não é sobre os outros, é sobre mim. Porque se eu tenho essa mentalidade expansiva e não limitada, eu vou procurar um meio de sair desse bairro, desse campo, desse local geográfico e explorar esse mundo de oportunidades. Então, objetivos grandes não cabem em uma mente pequena. Já segue esse canal para receber conteúdos semanais que irão te ajudar a construir uma mentalidade de um verdadeiro campeão.